O direito de ir e vir é cláusula pétrea na Constituição Federal, o que significa dizer que não é possível violar esse direito. O que também quer dizer que o pedágio vai contra a Constituição. Esta é a frase da estudante de Direito, a Márcia dos Santos Silva. Olá, estamos começando mais um programa Assunto Dia ao vivo para todo o Brasil, via satélite pela Parabólica e também através do nosso site, o www.rbctv.com.br. E você já percebeu qual o tema que estaremos conversando hoje aqui no programa? Hoje vamos falar sobre pedágios e já lançamos inclusive uma pergunta nas redes sociais. Será que os pedágios, eles são inconstitucionais? Qual a sua opinião a respeito? Você pode participar através das nossas redes sociais, tanto através do nosso Facebook, que estaremos passando daqui a pouquinho o nosso endereço, como também através do nosso Twitter. Se você tivesse, por exemplo, que passar por todos os pontos de pedágio de todo o Brasil, quanto você pagaria? Já fez o cálculo? Não? Olha, segundo o levantamento feito pelo site estradas.com.br, a soma das tarifas de todas as praças de pedágio do país chega a R$ 1.737. É o valor se você cruzar o país com o carro de passeio. Porque se o mesmo trajeto for feito através de outro veículo, por exemplo, como o caminhão, a conta sobe para R$ 6.184,90. E isso porque só 7% das estradas pavimentadas do Brasil têm pedágio. Só são pedagiadas as rodovias concedidas pelo governo à iniciativa privada. A maior parte das vias privatizadas e, portanto, pedagiadas estão em São Paulo. São 3.500 quilômetros contra 2.495 quilômetros no Paraná, 2.494 quilômetros no Rio Grande do Sul e 666 quilômetros no Rio de Janeiro. Antes de começarmos aqui o nosso debate, e, é claro, apresentarmos os nossos convidados de hoje aqui no programa, vamos acompanhar juntos uma matéria com o repórter Emerson Pereira. Buracos, má conservação, congestionamentos. Uma coisa tem a ver com a outra. E esse problema, os pernambucanos acabam tendo que lidar diariamente. Muito carro, né, na via. Eu acho que era para ter uma via aqui específica só para ônibus, né? Esse problema aqui já é antigo aqui, na Avenida Sul. E as autoridades não se orientam ainda, não entrou na cabeça. Espera agora com o novo prefeito aí, o que é que ele vai fazer aí sobre esse trânsito aqui na Avenida Sul. É buraco, falta de sinalização. Para tentar amenizar os tantos problemas encontrados nas estradas, foi instituído no Brasil o modelo de pedágios. Neste sistema, a manutenção da rodovia ou estrada fica a cargo do poder público ou de uma empresa privada, que recebe uma concessão pública para explorar o serviço em troca de construção, manutenção e segurança do percurso a ser explorado. Em outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o pedágio já é uma realidade em muitas vias. Em Pernambuco, ainda se trata de um fato recente. O único modelo atualmente que segue o sistema de pedágios no estado é o da Rota dos Coqueiros, no Complexo Viário do Paiva. Este, que foi o primeiro contrato de parceria público-privada viária do Brasil, consiste numa ponte, seguida de 6,2 quilômetros de via, que facilita o acesso ao litoral sul de Pernambuco. A lei de PPP, ela exige que, além da construção, você faça a operação e manutenção do ativo que você desenvolveu. Então, em 2006, nós tivemos a construção de todo o empreendimento e de 2010, junho de 2010, que nós iniciamos a operação, temos mais 30 anos de operação. Então, a manutenção da qualidade do pavimento, da qualidade dos serviços, é tudo responsabilidade da concessionária até o término desse prazo. A concessão foi dada em dezembro de 2006. Em 2007, as obras iniciaram e em 2010 o sistema começou a funcionar. Na época, uma novidade para os pernambucanos. Nós temos aqui principalmente segurança, então em 2012 nós não tivemos nenhum acidente fatal dentro da concessionária. Nós temos o conforto de uma rodovia do padrão de qualidade internacional. Temos também a qualidade dos serviços, então uma troca de pneu,
uma pane seca, uma falta de combustível, algum tipo de problema que o usuário tenha na rodovia, em menos de 5 minutos ele é retirado para uma área mais segura. E o usuário também tem a economia de tempo. Então, entre a Rota dos Coqueiros, ela permitiu o acesso do aeroporto até as praias do sul, em 30 quilômetros aproximadamente. Além disso, você tem toda uma economia de combustível. Todo o projeto teve um investimento superior a 131 milhões de reais. A Rota dos Coqueiros é administrada por 2 empresas privadas que garantem um sistema viário bem diferente do encontrado nas rodovias que cortam o estado. Além da boa conservação e de uma ciclovia, o percurso é monitorado 24 horas por um sistema de vídeo monitoramento. Em caso de acidente no percurso da via, o condutor pode contar com uma ambulância que garante atender em até 4 minutos e também de um carro guincho, que garante a espera de apenas 6 minutos. Por aqui, tem gente que aprova a ideia. Facilita bastante o trânsito. Além disso, a qualidade que você averigua. Com certeza, às vezes o carro acontece, essa providência também é a facilidade dentro do carro quebrar, você tem esse conforto de socorro, então isso é bastante agradável. Outros até concordam em parte, mas acham o valor, que varia de R$ 4,10 a R$ 6,20, uma taxa não muito atraente. Eu acho aqui, na verdade, muito caro, na verdade, né? O pedágio aqui pelo trajeto aqui, que o espaço é muito curto, não tem nem 10 quilômetros aqui, o valor realmente eu acho um valor absurdo, né? Enquanto isso, alguns estudos já são desenvolvidos para a instalação de modelos semelhantes em outros pontos de Pernambuco. Para os condutores, vale a pena ficar atento e, como cidadão, debater sobre o futuro do sistema viário do estado. Pois bem, conferimos esse exemplo, não é, de como funciona um pedágio. Pelo menos aqui em Pernambuco temos esse exemplo para conversar. E hoje contamos com a presença, né, nos nossos estúdios do Maurício Garcia, ele que é diretor de atendimento e planejamento do IPESP e responsável também pela pesquisa de satisfação dos usuários da Rota dos Coqueiros. Além dele, também contamos com a presença do Dr. Silvio Pessoa Júnior, ele que é secretário-geral da OAB de Pernambuco. E você também pode participar, é muito simples, né? Nós tínhamos dito aqui logo no início que deixaríamos os contatos, as formas de estabelecer contato conosco, é muito simples mesmo. Temos as nossas redes sociais, através do nosso Facebook, pelo endereço Assunto do Dia e através do nosso Twitter também temos a oportunidade de contar com a sua opinião, com a sua participação, através do endereço @AssuntoDoDiaTV. É claro que os nossos telespectadores também podem participar ao vivo aqui do nosso programa, também é muito simples, 0 operadora 81 3424 1547 ou também o 3424 1977. Passa no rodapé do seu vídeo para que você possa anotar. Se você não anotou durante os 3 blocos, fique tranquilo que vai passar no rodapé para que você possa anotar. Queremos agradecer a todos que nos assistem em todo o estado de Pernambuco, em outros estados também que sempre participam, na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, no Acre, enfim. A todos agradecemos pela sua audiência e queremos agradecer também a presença aqui dos nossos 2 convidados. É um prazer realmente tê-los aqui para falar sobre um assunto tão importante, um assunto que tem a ver com todos nós, a sociedade e a preocupação maior com relação ao trânsito. Quando se fala de trânsito e se fala também de bolso, os brasileiros sempre têm a comentar alguma coisa. Eu queria agradecer aqui a presença do Maurício Garcia, já iniciar a nossa conversa com o Maurício, justamente como poderíamos, né, definir, né, a questão do pedágio, o que seria isso, qual a importância do pedágio, se é na conservação da estrada, ou enfim, eu queria saber da sua opinião e daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre uma pesquisa que foi feita aqui, né, de satisfação dos usuários da Rota dos Coqueiros, que o Maurício Garcia vai trazer os dados e informações para a gente. Mas antes, vamos saber a definição e a importância dos pedágios, né, para as estradas, para a conservação, com o Maurício. Bom dia, Felipe. A ideia do pedágio é uma concessão que o Estado faz a alguma empresa, ou em algum tempo atrás até o próprio Estado cobrava pedágios. O histórico disso no Brasil
começa em São Paulo, com um poder público do governo do estado para manutenção da rodovia, de algumas rodovias, passa a cobrar, depois, a partir de um determinado momento, passa essa cobrança, essa manutenção, a responsabilidade da manutenção para uma empresa privada. É uma forma de fazer com que a estrada tenha condições e boas condições de uso. Obviamente, o Estado, sem capital, sem dinheiro, sem recursos para isso, para atender e criar também, principalmente, isso acabou virando justamente no momento que o Estado precisaria de um investimento maior de novas estradas e faltava esse dinheiro, esse recurso, esse orçamento para isso, passou-se a iniciativa privada através dessa concessão. Então, é um modelo para resolver um problema de infraestrutura do país. Muito bem. Agora, claro, a gente vai falar aqui na área legal, não é? O que seria realmente o pedágio do ponto de vista legal? Se é inconstitucional, se não é, que a maioria das pessoas querem saber, doutor. Sem dúvida. Felipe, o pedágio, como bem disse o Marcelo, é a remuneração que é paga ao concessionário pelo serviço que ele presta em oferecer a rodovia com condições de trafegabilidade, com socorro, com telefone, enfim, em condições que todo mundo sonha em ter. Então, como disse o economista americano Milton Friedman, nenhum almoço é grátis. Então, na verdade, se você tem essa série de serviços prestados nesse nível de qualidade que todos queremos, essa conta vai ter que ser paga. Então, quando o governo decide transferir para o particular a responsabilidade de explorar a rodovia, obviamente, os investimentos que o particular vai fazer nessa rodovia, todos esses que nós falamos agora, de sinalização, socorro, telefones, etc., vão ter que ser remunerados ao concessionário. E o pedágio é justamente esse preço público que nós, usuários, pagamos ao concessionário. Bem, a gente selecionou aqui também algumas participações, as pessoas participando conosco nas ruas, né? E a gente vai conferir agora a primeira das principais dúvidas. Vamos juntos conferir. Queria saber quais são as vantagens do pedágio. Vantagens do pedágio, dos pedágios, não é, Maurício Garcia? A grande questão do pedágio é que ele oferece, assim, com o pagamento do pedágio, a empresa concessionária tem condições de oferecer melhores serviços para a população. Não só no sentido de que a estrada tenha uma boa manutenção, tenha cuidados, reparos e socorro a quem trafegar por ela, mas também a construção de novas estradas, né? Aqui em Pernambuco a gente tem um exemplo claro disso, da Rota dos Coqueiros, que é a única que tem, que através de uma PPP, de uma parceria público-privada, foi construída a estrada, e não só a estrada, e principalmente uma ponte que ligava o continente, duas partes. Essa ligação não existia. Então houve um investimento, no caso privado, nessa parceria com o governo, essa parceria público-privada, para a construção de um acesso que não tinha. Então, o benefício disso a população passa a ter um acesso que não tinha, que acaba ajudando toda a malha de transporte da região, porque muitas pessoas passam a utilizar esse caminho, desafogando outros, e tem outras opções e em boas condições para que a população utilize. Muito bem. Já temos aqui também a participação da Gisele Cristina pelas redes sociais. Ela diz o seguinte: o pedágio não é inconstitucional, desde que haja uma outra forma de você passar, estrada de barro, cascalho, etc. Mas é obrigatório ter outro meio. Ou seja, é obrigatório a existência de qualquer outro acesso a determinado lugar, além do pedágio. Agora, não havendo esse outro caminho alternativo, o pedágio passa a ser considerado inconstitucional, pois ocorre aí a obrigação de você pagar por você se locomover. Os pedágios no Brasil estão absurdos. É um roubo, Felipe. É a Gisele Cristina, do Cabro de Santo Agostinho, participando aqui conosco. Eu queria saber aqui a opinião também do doutor Silvio sobre esse comentário da Gisele. É um comentário muito pertinente da Gisele, que estudou o assunto, fez o dever de casa dela. Com certeza. E agora, essa questão ainda não é pacífica nos nossos tribunais. Você tem interpretações para um lado e para o outro, também na doutrina. Isso remete, na verdade, à questão do direito de ir e vir, que você anunciou logo no início. O que é que se diz? Se você cobra um pedágio e a pessoa não tem dinheiro para pagar esse pedágio, e se você ao mesmo tempo não oferece uma forma alternativa da pessoa se deslocar entre dois pontos quaisquer, duas cidades, você estaria impedindo o exercício desse cidadão do direito constitucional de ir e vir. Essa é uma interpretação.
A outra interpretação é que, na verdade, você não está impedindo o direito de vir. Você pagando, você exerce esse direito. Isso você pode aplicar para diversos outros raciocínios, como, por exemplo, nós estava lembrando agora há pouco, o próprio ônibus. Você não anda de ônibus de graça. E ninguém diz que a tarifa é um impedimento ao exercício de ir e vir. Então, essa questão é muito relativa. E daqui a pouquinho a gente vai puxar mais, né, sobre esse assunto, vai pegar os pontos, tantas interpretações aqui que a gente vai apresentar no programa Assunto do Dia, você não pode perder. E a gente vai conferir também algumas participações aqui das pessoas, né, falando sobre esse assunto. Mas antes, antes de irmos ao intervalo de fato, vamos conferir agora a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com aumento de nuvens pela manhã. À noite, o tempo fica aberto. Em Petrolina, a previsão é de sol com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e também à noite. Em Recife, a máxima é de 29 e a mínima pode chegar a 26 graus. Já em Caruaru, a máxima é de 30. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima é de 21. Em Arco Verde, a mínima pode chegar a 16. E em Petrolina, a máxima pode chegar a 36 graus. Petrolina quente, não é? E daqui a pouquinho a gente volta com mais informação, com mais debates sobre esse assunto, pedágios. E você pode aproveitar o intervalo e participar, mandar aqui a sua pergunta, o seu comentário. É muito bom contar sempre com a sua participação. Daqui a pouquinho voltamos. O senhor concorda com a existência dos pedágios? Eu concordo com a existência dos pedágios, desde que essa existência seja para beneficiar realmente o usuário de veículos. A partir do momento que eu estou pagando pedágio, eu estou tendo realmente o acesso de ir e vir realmente adequado. O senhor já precisou pagar pedágio? Até agora não. Mas você precisa pagar? Se precisa pagar, eu creio que é proveitoso, né? É de uma grande assim, valor, porque tem organização, né? Tem ordem, e onde tem ordem, tudo corre bem. Onde tem desordem, então nem Deus se agrada da desordem, é tudo com ordem e essência. E pedágio é para colocar as coisas em ordem. Pois bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Ouvimos aí as participações, as pessoas interagindo conosco no nosso quadro Fala Cidadão. Olha, estamos falando, como você já deu para perceber, sobre pedágios, né? Será que os pedágios são inconstitucionais? Qual a sua opinião a respeito? Qual a sua interpretação a respeito? Você pode participar conosco, é muito simples. 0 operadora 81-3424-1547 ou 3424-1977, além das nossas redes sociais, pelo Facebook, através do Assunto do Dia e através do Twitter também, pelo endereço @AssuntoDoDiaTV. Olha, o artigo intitulado A Inconstitucionalidade dos Pedágios foi desenvolvido, inclusive, há anos atrás, pela então aluna do nono semestre, de Direito da Universidade Católica de Pelotas, a Márcia dos Santos Silva Choca, né? A jovem apresentou, inclusive, o trabalho e explicou que na Constituição Federal de 88, título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, o artigo 5º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se, inclusive, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país e também a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E no inciso também 15º do artigo, também diz o seguinte: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Como você interpreta esse artigo, esse desenvolvimento que ela fez? Eu quero contar com a sua participação. Hoje contamos com a presença em nossos estúdios do Maurício Garcia, ele que é diretor de atendimento e planejamento do IPESP, que é o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas,
e também ele é responsável pela pesquisa de satisfação dos usuários da Rota dos Coqueiros. E também, além dele, contamos com a presença em nossos estúdios do Dr. Silvio Pessoa Júnior, ele que é secretário-geral da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Pernambuco, e ele também é mestre pela Universidade de Paris. E vamos continuar conversando com eles, vamos continuar conversando sobre o assunto de hoje, sobre essa interpretação, que foi feita inclusive por essa aluna. E quando se fala de pedágio, se remete sempre a essa pesquisa da Márcia dos Santos Silva, essa então na época estudante de Direito, porque esse artigo foi desenvolvido, esse trabalho da faculdade foi desenvolvido há uns anos atrás e possivelmente já deve ser formada em Direito. E ela desenvolveu muito bem, inclusive com essa frase aqui que a gente apresentou logo no início do programa, o direito de ir e vir, sempre nessa argumentação. Através dessa argumentação, essa interpretação, é claro, ela tem validade no campo legal, doutor Silvio? É uma interpretação dentre outras tantas possíveis. Essa questão, como eu disse agora há pouco, ainda não está definida nos tribunais. O Superior Tribunal de Justiça tem já uma jurisprudência razoavelmente estabelecida no sentido de que a existência do pedágio não cria obstáculo para o exercício do direito de ir e vir. Até porque isso não está claramente dito na Constituição, no sentido de que o pedágio, que é a tese que se diz, em que medida criaria obstáculo? Na medida em que você, cobrando, não oferece uma alternativa para a pessoa passar de graça. Ou seja, tem o pedágio, tem aquela rota, mas tem uma outra segunda rota alternativa, grátis, que a pessoa pode usar, não é isso? Sendo que, na verdade, do ponto de vista econômico, e o direito não pode desconhecer a economia, isso é completamente inviável, porque uma rodovia é o que se chama de um monopólio natural. Não tem sentido você ter uma rodovia que liga Recife a Caruaru e mesmo Recife a Caruaru você ter outra rodovia ligando gratuita. Do ponto de vista econômico, isso não tem a menor rentabilidade, nem o menor sentido. Você imagina ter duas ferrovias, uma ferrovia daqui para Petrolina, cobrada a tarifa, e outra daqui para Petrolina, grátis, e ninguém fala de que isso seria um cerceamento ao direito de ir e vir. Aí vem um outro questionamento sobre a questão dos tributos, Tem alguns tributos aqui no Brasil que são pagos, que deveriam ser direcionados justamente à conservação, à melhoria das estradas e também a questão da segurança também possivelmente pode entrar aí. Mas quando foi feita, por exemplo, Maurício, essa pesquisa de satisfação dos usuários, foi observado, claro, essa questão dos critérios econômicos, pontuados, a questão dos valores dos pedágios. O que mostrou realmente nessa pesquisa? A pesquisa, o grande aspecto da pesquisa é que há um alto nível de satisfação com quem usa. Como a gente ouviu em alguns depoimentos do programa, as pessoas anseiam uma estrada confortável, uma estrada que lhe faça ganhar tempo, que tenha segurança, que ele não quebre o carro, que ele tenha um custo depois indireto maior depois, e há um alto grau de satisfação com os usuários da Rota dos Coqueiros. Há uma satisfação muito alta pela utilização, pelos serviços que são oferecidos lá. Isso é uma forma muito clara, isso está evidente. Então, quem usa, obviamente, paga-se por isso. A questão de achar esse valor justo ou injusto, sempre vai ter a parcela daqueles que dizem que o valor é injusto e que outros acham que é justo. Mas a maior parcela deles, a maioria, acha que o valor é justo. Até porque tem o retorno daquilo, não só direto em termos de tempo, mas também indireto em termos de manutenção do veículo, a qualidade da rapidez, da segurança do que ele está tendo. Com certeza. E vamos agora também ouvir uma pessoa participando conosco aqui por telefone. Alô, com quem eu falo? Com o Marcos, Felipe. Eu sou o Marcos Rondon aqui de Olinda. Bom dia. Olá, bom dia, Marcos. Pode ficar à vontade. Bom dia a você, bom dia aos convidados. A minha pergunta é o seguinte, o pedágio é algo cobrado, mas eu enxergo da seguinte forma, o governo, ele não poderia fornecer à sociedade estradas com condições onde se pudesse ir e vir com segurança, com qualidade? Essa é a minha pergunta, Felipe. Eu poderia entrar em muitos mais detalhes, leigo que sou neste assunto, mas o que eu entendo é que falta
um investimento da parte governamental para a sociedade de uma forma geral. Muito bem, Marcos. Olha, sua participação aqui foi muito importante, né? Contribuiu muito aqui conosco. E essa pergunta, né, já para voltarmos aqui com essa questão, eu vou direcionar ao doutor Silvio Pessoa. O Marcos tem razão, é uma questão de opção política. Você usar os tributos que são arrecadados e que são muitos. E olha que a carga tributária do Brasil é altíssima. Exatamente. Né? O Brasil, lá no ranking dos principais países, está lá no topo. Quase 37% do PIB. Então, Marcos, você tem razão, é uma questão de opção política. Nós vimos agora o que é que a falta de investimento em rodovia causou no escoamento da safra no Porto de Santos, caminhões estacionados por 10, 15 dias, os chineses, sobretudo, que são os maiores compradores, cancelando contratos, enfim, o prejuízo que se causa é enorme à população, né? À economia. Com certeza. E o que realmente, de fato, está faltando para que haja mais investimento nas estradas? Será que também falta gerência, fiscalização? O que é que está faltando, doutor Silvio? Eu acho, volto a dizer, que é uma questão de opção e de prioridade política, Felipe, na verdade. Porque nós pagamos uma carga tributária muito alta e o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário tem uma pesquisa mostrando que nós trabalhamos 4 meses do ano para pagar tributos e mais 2 para pagar coisas que nós deveríamos ter de graça, como saúde, educação. Então, só depois do 6º mês é que o brasileiro começa a trabalhar para si próprio. Então, na verdade, precisa de uma reforma tributária, precisa de ter mais justiça fiscal e precisa o governo, evidentemente, parar de desperdiçar o dinheiro público, com desvio, com corrupção, com gasto de má qualidade. Enfim, precisa realmente haver, do ponto de vista do governo, uma redefinição das suas estratégias e prioridades de gestão. Muito bem. Há quem diga, inclusive, eu até comentei aqui no intervalo, né, que, por exemplo, o bem público, ou seja, vamos colocar aqui o exemplo que a gente está falando aqui, a questão das estradas. O bem público administrado por a gestão pública não funciona, é o que as pessoas comentam. Se o bem público fosse administrado por uma gerência privada, talvez funcionaria, porque haveria mais fiscalização. Mas será que é verdade? Daqui a pouquinho a gente volta a esse tópico, a gente vai conferir agora mais perguntas das pessoas nas ruas, dúvidas que têm a ver com esse tema. Vamos conferir. Eu gostaria de saber por que existe pedágio. Muito bem, vamos a outra participação, porque daí a gente emenda aqui a pergunta e tenta refletir na resposta. Gostaria de saber o que poderia ser feito para que os pedágios acabassem. Bom, 2 perguntas e a gente vai aqui primeiro ouvir a opinião do Maurício Garcia sobre esse assunto. Ele pergunta por que existe pedágio, né? De fato, a gente até já tinha comentado disso. No fundo, é o Estado que optou, e aquilo que o doutor Silvio estava comentando agora há pouco, da opção do Estado de suas políticas e suas prioridades, né? E a gente, pensando de uma forma mais macro também, há reclamações, há anseios, há problemas estruturais também na saúde, na educação, em uma série de outras áreas fundamentais na economia, na produção, na agricultura. E daí qual é a prioridade, né? Que se destina um número maior de recursos para que área? Isso é uma decisão política, né? Então, talvez as estradas não tenham ficado dentre as mais prioritárias, e eu acho até que para a grande maioria da população, ou se você sair hoje às ruas perguntando qual é o principal problema do país, a saúde está em primeiro lugar. Depois tem a questão da violência, da segurança pública, num outro ponto. Então, são várias áreas onde o Estado tem que dar conta desse tipo de coisa. E os recursos, a gente sabe, apesar da enorme arrecadação que o Estado brasileiro tem, ele tem que saber distribuir isso da forma mais igualitária e prioritária possível. Então, a questão das estradas especificamente é a falta de investimento que foi feita nos últimos anos e tem sido feita por um acordo, por uma decisão do governo, uma decisão de Estado, não de governo, até de Estado, de que ela fosse feita pelo poder privado em parceria com o poder público. Então, é esse o modelo, e nesse modelo, como já foi dito, alguém tem que pagar o almoço, ninguém almoça de graça. Então, daí, obviamente, pelo investimento que o setor privado fez, é cobrado a tarifa para que quem utilize aquele serviço, aquele bem, aquele produto daquela ação, recupere um pouco o investimento que foi feito. São investimentos de milhões e bilhões, em alguns casos, de reais.
Então, é a forma de se compensar a empresa que fez aquele investimento que deveria, em princípio, ter sido feito pelo Estado brasileiro. Nós apresentamos logo aqui no início do programa, no primeiro bloco, ou seja, no bloco anterior, um somatório, né, de valores de pedágio se as pessoas fossem circular por todo o país com um carro de passeio, um simples carro de passeio. E nós observamos valores, né, de surpreender, inclusive. Um cálculo por cima foi feito, inclusive, por esse site, não é, o site estradas.com.br, e apresentou o seguinte, que se fôssemos circular por todo o Brasil, uns locais, passar por todos os pontos de pedágio, a pessoa pagaria R$ 1.737, né, no carro de passeio. E se fosse de caminhão, não é, circular de caminhão, seria mais de R$ 6.000. Os valores também, nessa pesquisa que foi feita, também foram pontos de destaque, de observação nessa pesquisa, e qual foi a opinião também das pessoas? Com certeza, com certeza. Não tenha dúvida de que a questão de ter que pagar, ter que desembolsar uma quantia naquilo é algo que desagrada a parte da população. Algumas pessoas têm a capacidade de fazer essa relação custo-benefício, de que eu estou pagando uma taxa, mas essa taxa está sendo recompensada porque eu estou ganhando em tempo, estou ganhando em termos de manutenção do carro, mas alguns fazem essa conta e acham que que é muito caro. Mesmo assim, pagar esse valor, além do que já se paga de PVA e de outros tributos, é muito caro. Aí vai, de fato, da relação custo-benefício de cada um. Especificamente na Rota dos Coqueiros, a gente fez essa pergunta, mas, por exemplo, na Rota dos Coqueiros há uma outra opção da pessoa não necessariamente passar por ali. Ela pode ir circulando, continuar, fazer o mesmo caminho pela BR, há um outro caminho, né? Uma alternativa, então ninguém é obrigado a passar ali. Quem passa por ali está ciente de que vai ganhar tempo, vai circular por uma estrada bem sinalizada, segura, com cuidados e uma manutenção muito boa. Então, é o preço que ele está pagando por aquele caminho que ele vai ganhar tempo e vai viajar com segurança. Há um outro trajeto. Então, aí fica, de fato, a escolha de cada cidadão de trafegar por uma pista ou por outra. Obviamente, quem está pagando, mesmo acha que a relação custo-benefício, como qualquer relação financeira, se pudesse pagar menos, as pessoas, obviamente, vão querer. Né? Com certeza. Ninguém gosta de qualquer tributo a mais, qualquer aumento. Obviamente, todo mundo gostaria de ganhar mais, mas não é a relação que se dá de fato. Mas não é o fator porque se fosse assim, como há uma outra rota, ninguém pegaria essa rodovia pedagiada e iria pela outra. Ela traz mais benefícios. Por que eu fiz essa pergunta? Porque, na verdade, eu queria saber a opinião do Maurício e também que o doutor Silvio pudesse complementar na possibilidade desses valores serem únicos, serem taxas únicas, dependendo aí do porte do veículo, se é um caminhão, se é um carro, enfim. Daqui a pouquinho a gente retoma esse ponto que vou deixar aqui agora, né? E a gente vai atender agora mais uma pessoa que participa conosco por telefone. Alô, com quem eu falo? João Vital da Silva. Muito bem. Muito bem, João Vital, pode participar, pode mandar a sua dúvida? Eu quero fazer a mesma pergunta que foi feita agora nesse instante. Pois não. É a respeito do pedágio, com o governo, como acabar com esse pedágio. Que, na verdade, a gente já paga tudo que é imposto, de PVA, tapa-buraco, e ter conforto perante a Constituição brasileira. O governo tem que custear a saúde, e etc. O rapaz até falou aí. Saúde, transporte, essa coisa toda. Mas a gente já paga tudo que é exigido dos nossos impostos. Eu acho que o nosso imposto está embutido a gente ter direito também a rodovia adequada, segurança, saúde e etc. Então, uma forma de o governo impedir as empresas privadas, que o rapaz falou aí agora, que as empresas privadas oferecem esse tipo de serviço para dar um conforto aos usuários. Mas a gente já paga tudo que o governo exige. Então, o governo tem que impedir essa questão, porque o governo agora, pelo contrário, o governo oferece, né? Já o Vasconcelos já queria privatizar a 232, foi a proposta dele no governo dele. Deus o livre que já o Vasconcelos venha para aqui. Porque a gente precisa de qualidade de vida, que o governo ofereça, porque a gente vai pagar tudo isso. É isso aí. Muito bem, Vital. Foi muito bom contar com a sua participação. Agradecemos aí a todos de Paulista que participam conosco aqui no programa. Eu queria encaminhar essa pergunta e depois a gente retoma aquela questão do valor único do pedágio. Doutor Silvio. João Vital, eu volto a insistir sobre o que a gente tinha dito agora há pouco, né?
você tem razão, a tributação é muito alta. O que se arrecada no Brasil hoje, a soma de recursos que se arrecada em cima do cidadão de tributos é enorme e, efetivamente, falta gestão, falta priorizar, falta combater a corrupção, falta combater o desperdício do dinheiro público. Agora, efetivamente, que há uma crise de recursos e de investimento, isso é um fato. A Previdência Social tem déficits altos, a população está envelhecendo, está vivendo mais, está tendo menos filhos, tudo isso aumenta a despesa pública. E isso é uma tendência mundial. Se isso fosse um fenômeno que ocorresse só no Brasil, a gente poderia até dizer, mas não é. O pedágio, a privatização de empresas e tudo é um fenômeno mundial. E um fenômeno mundial que passa por todos os partidos e ideologias. São partidos de direita, de esquerda, de centro. Todo mundo está aderindo por conta da crise que o Estado passa de não ter recursos suficientes para investir. Agora, por que não tem esses recursos suficientes? A gente volta a essas questões aí, todas que eu falei, de desvio de verba, de corrupção, de sonegação fiscal. Exato. A gente não pode esquecer de maneira alguma desses pontos, né? E a gente vai agora a um breve intervalo. Eu queria agradecer aqui a todos que estão ligadinhos conosco. A Ana Sobral, o Girlan Rodrigues, né? A Ana Fonseca, Jailson Melo, Gisele Cristina, ao Mário Neto, nosso colega da CBN, Mário Neto, jornalista, enfim, a todos que participam, o Erickson Caio também aqui, já trazendo uma participação. Eu queria agradecer a todos que interagem conosco, daqui a pouquinho a gente volta. O senhor sabe como funcionam os pedágios? Ah, sim, é pago, é claro. Existem os pedágios, variam conforme a área, conforme o status da área que está sendo servida, cobrada pelo pedágio. O senhor acha que os pedágios bloqueiam o seu direito de ir e vir? Lógico, porque ir e vindo aqui no Brasil, o governo federal nem estadual, tá? Eles não têm, tá? Esse espaço para dar o direito para o contribuinte, porque nós brasileiros temos tantos impostos para pagar. Se você pegar um automóvel seu, para sair daqui para o cabo, por exemplo, você paga pedágio. Para que isso? Pois bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Ouvimos aí a participação de uma pessoa nas ruas, no nosso quadro Fala Cidadão. E agora é hora de irmos à central de produção acompanhar o que se fala na internet sobre o tema de hoje. Vamos juntos com a Thalita Belo. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, você de casa que nesta sexta-feira está nos acompanhando. Vamos então aos destaques na internet. O site Terra trouxe a seguinte informação sobre o tema de hoje. O Ministério Público reúne denúncias de irregularidades em pedágio na Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. Entre as denúncias feitas ao Ministério Público, os usuários afirmaram que estão sendo parados, submetidos a constrangimentos e obrigados a pagar o pedágio no momento da parada. Há relatos, Felipe, de que os consumidores estariam também sendo multados por evasão de pedágio. Outro site que trouxe informações sobre o tema de hoje foi o Ibaia, que destacou 5 possíveis maneiras de melhorar o trânsito no Brasil. E entre elas está o pedágio urbano. De acordo com o site, cobrar pedágio nas áreas centrais da cidade mostrou ser uma solução de sucesso em Londres e em Singapura. E os recursos arrecadados no pedágio são investidos no transporte público, Felipe. Ainda de acordo com o site, Bogotá foi pioneira na América Latina a aderir ao modelo, isso em 2012. E segundo o prefeito da cidade, Gustavo Petro, a cobrança não é pela posse do carro, e sim por utilizá-lo em áreas de risco. Além de ser uma ferramenta para combater o congestionamento, segundo o site, o pedágio urbano também auxilia as cidades a economizarem bilhões de dólares em perda de produtividade econômica, custos com saúde pública e ainda ajuda a melhorar a qualidade ambiental da região.
Vamos retomar então o nosso debate. Um ótimo final de semana para você que está acompanhando o assunto do dia. Se Deus nos permitir, segunda-feira nós voltaremos. É com você, Felipe. Ok, agradecemos mais uma vez aqui a Thalita Bello, nos trazendo mais informações, nos mantendo mais informados do que se fala na internet sobre o tema abordado hoje no programa Assunto do Dia. E voltamos aqui à nossa conversa, nós contamos com a presença em nossos estúdios do Dr. Silvio Pessoa Júnior, ele que é secretário-geral da OAB de Pernambuco. Além dele, também contamos com a presença em nossos estúdios do Maurício Garcia, ele que é diretor de Atendimento e Planejamento do IPESP, que é o Instituto de Pesquisa Sociais, Políticas e Econômicas, e também é responsável pela pesquisa de satisfação dos usuários da Rota dos Coqueiros. E também aproveitando esse ensejo, essa participação da Thalita aqui nos trazendo informações, o que foi feito, por exemplo, sobre a questão de Bogotá. Bogotá é uma referência não só agora na questão de trânsito, e esse exemplo do pedágio para utilizar isso no transporte público, uma ótima ideia, inclusive. Acho que seria uma boa saída para melhorar, inclusive, o trânsito da nossa cidade, a cidade do Recife, que está entre as piores cidades quando se fala de trânsito, né? Inclusive só perde para o Rio de Janeiro e São Paulo, segundo uma pesquisa que foi realizada. E em permanência de tempo, a pessoa fica à frente, inclusive, do trânsito de Paris, do trânsito de Nova York, enfim. E falando a respeito dessa ideia, né, eu queria saber aqui primeiro a opinião do Maurício, o que foi feito lá em Bogotá. Será que poderia funcionar se houvesse iniciativa política nesse quesito, Maurício? A decisão, como a gente já até discutiu aqui, é uma decisão política. A questão é saber se vale a pena, de fato, fazer esse tipo de coisa. Se nós temos aqui no estado de Pernambuco como referência uma única praça de pedágio em funcionamento até hoje, e esse tema já causa essa repercussão, se a gente fizer isso dentro de uma cidade da capital, causaria um estrago na opinião pública muito grande. Eu acho que isso precisaria ser muito argumentado, justificado e acertado entre Estado e sociedade. Mas, claro, não deixa de ser uma solução. Se for diagnosticado que essa é uma solução para a questão do trânsito, poderia sim ser adotado. Sim, é uma questão de decisão política, mas obviamente não vai ter uma grande aceitação popular com relação a isso. Uhum. Assim como não teria, acredito eu, porque se tem discutido muito nos últimos dias, se haveria rodízio ou não haveria rodízio no Recife. Exato. Obviamente, em princípio, parece ser muito bom, porque o trânsito melhoraria, mas no dia que você está proibido do seu ir e vir, que é isso que a gente tem discutido aqui, no dia do seu carro, você não vai gostar muito, né? Uhum, então, tudo isso precisa pesar, mas é uma decisão política, é uma decisão dos administradores. Agora, o que a gente conferiu também na notícia que a Thalita trouxe para a gente, do portal Terra, né, sobre pedágio daquele período, Rio de Niterói, né, isso. E o que foi feito ali é plenamente inconstitucional, eu acredito. Não sei como o senhor poderia interpretar isso, porque muita gente, inclusive, comentou sobre foi uma repercussão muito negativa, inclusive. O que o senhor poderia dizer, doutor Silvio? Você submete o usuário a um constrangimento ilegal, né? Então, o pedágio em si, eu acredito, ele não é inconstitucional, Felipe. A questão do direito de ir e vir, como tantos outros direitos que estão na Constituição, não são direitos absolutos. São direitos que podem ser exercidos, submetidos a certas circunstâncias. Você, o cidadão, no seu dia a dia, ele não vai e vem de todo lugar quando ele quer, a qualquer hora. Tem lugares onde você só entra se você tiver trajado de tal modo, se você pedir uma autorização. Então, na verdade, o direito de ir e vir não é absoluto. Exato, eu tenho meu carro, não posso sair por aí, eu tenho que ter placa, tenho que ter extintor de incêndio. Se você não tiver isso, a polícia pode parar seu carro e tomar. Então, você vê que o direito de ir e vir não é ilimitado nem absoluto. Então, o pedágio em si, ele é interessante como alternativa, como fonte de recurso para se construir novas rodovias. Agora, ele tem que ser exercido, a cobrança do pedágio tem que ser exercida de forma legal. E aí já é uma questão até de direito de consumidor, você submeteu a pessoa à cobrança constrangedora, e pode ensejar, inclusive, uma ação para pedir danos morais.
enfim, é preciso agir de acordo com o ordenamento jurídico. Né? Claro. Senão a gente vai perder realmente a ordem, não é? E eu queria agradecer também aqui a participação do Erickson Caio, que ele contribuiu aqui com uma reflexão sobre a possibilidade de se utilizar aqui em Pernambuco. Ele diz aqui, na expectativa aqui em Pernambuco não funcionaria. Com certeza será de muita importância o assunto de hoje. Estou gostando muito, acho a cobrança de pedágios correta, desde que sejam cobrados de acordo com o bolso do trabalhador. Né? Queria mandar um abraço especial para minha família, do Cabo Santo Agostinho, que está nos assistindo. Agradecemos a você. E ele perguntou aqui como calcular o valor correto de um certo pedágio. Inclusive já falamos sobre essa possibilidade, não sei se a gente respondeu a essa pergunta não, doutor Silvio. Não respondemos não. A cobrança do pedágio ela tem que ser dada em função da distância, você não pode colocar praça de pedágio a cada 5 quilômetros, porque tem que ser cobrada também em função, normalmente do tamanho e do peso do veículo. Caminhões pagam muito mais, como você mostrou, um caminhão pode chegar a pagar R$6.000 se for andar por todas as praças. O que encarece muito o frete e penaliza nossa economia, tornando ela menos competitiva. Mas carros menores, motos, enfim, todos esses têm que pagar menos, naturalmente. E quem anda um percurso menor também tem que pagar menos. Isso tudo tem que ter o princípio da isonomia. Claro. Né? Cobrar de cada um conforme o seu tamanho, o carro, o peso. Senão você torna a cobrança inconstitucional. Muito bem, e já estamos chegando aqui nos instantes finais do programa Assunto do Dia. Né, já fomos informados aqui que estamos caminhando para o finalzinho mesmo. E eu queria agradecer a presença aqui do Maurício Garcia, ele que é diretor de atendimento e planejamento do IPESP. E pode deixar, inclusive, aí as considerações finais, Maurício. Foi muito bom ter a sua presença aqui. Eu que agradeço a atenção de vocês. Eu acho que esse é um tema muito amplo, né? E que passa, de fato, acho que o que está por trás de toda essa discussão é a capacidade do Estado brasileiro de se manter e de oferecer aos cidadãos serviços de boa qualidade. Isso a gente está tratando especificamente da questão de transporte, de mobilidade, mas isso também passa por saúde, educação, segurança pública, uma série de outras medidas, ações e áreas onde o Estado tem o seu papel, porém, infelizmente, por questões históricas, por questões econômicas, por questões que fogem deste ou daquele governo, não conseguem ser bem administradas, não são bem equalizadas, né? Tem a questão fiscal que está por trás disso, que obviamente alimenta financeiramente tudo isso. Então é um problema maior que eu acho que a gente também tem que ter muito claro que a questão das estradas, dos pedágios é um aspecto, mas existem outros aspectos também que o Estado não dá conta e que por isso precisa da iniciativa privada para poder gerir isso. Maurício Garcia, muito obrigado. Agradecemos também a presença aqui do Dr. Silvio Pessoa Júnior, né? Ele que é secretário-geral da OAB de Pernambuco. Agradecemos também a OAB por ser sempre gentil conosco aqui, cedendo sempre pessoas para participar aqui do programa de debates e, é claro, esclarecendo melhor a população. Dr. Silvio, foi um prazer contar com a sua presença. O prazer é nosso, Felipe. Eu quero parabenizar você e a Rede Brasil pela oportunidade desse debate, que é de extrema relevância para motivar o cidadão, como ocorreu durante todo o programa, a participar, discutir os temas de relevância do nosso país, mostrar sua indignação, sua manifestação, porque, de fato, como o Maurício bem dito, isso é uma das tantas questões que nos afligem nesse país que está crescendo, que está se modernizando, mas que a gente não pode deixar de participar como cidadão para cobrar dos governantes que o nosso dinheiro, suado, ganhado com o nosso trabalho, seja bem aplicado e com responsabilidade. Muito bem, doutor Silvio, agradecemos também a sua audiência, a sua participação, que é sempre muito importante aqui, nos ajude sempre a fazer o programa Assunto do Dia. Quer mandar a sugestão de pauta? Mande para a gente através do nosso e-mail, jornalismo@rbc1.com.br. Está aí a forma de você mandar a sua pauta, a sua sugestão de pauta aqui para o nosso programa. Queremos agradecer a você, tenha um ótimo final de semana, não é? Lembrando que na próxima segunda-feira, se Deus quiser, estaremos juntos aqui em mais um debate, em mais um tema importantíssimo para a sociedade. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração e até lá!